Esse é um assunto do qual eu acredito, Derrite, que essa oportunidade, eu entendo quando você fala em relação a esse ponto que foi polemizado. Nós temos que avançar muito. Esses pontos aí, eu concordo, até porque se eu ganhar a presidência, eu vou fazer anistia no primeiro dia e vou fazer o terrorismo depois. Os dois primeiros atos que eu vou implantar vai ser a anistia e o terrorismo. Então, isso aí deixa a minha conta. Bom, mas vamos lá. Nós tentando fazer as duas coisas antes, governador. Só se não der. Certo. Aí o senhor Zema, quem for presidente, faz. É isso aí. Mas eu e o Zema fazemos a mesma coisa, não tem problema. Mas o problema interessante é o seguinte. Eu posso falar de experiência própria. Se eu atingir esse patamar hoje em Goiás, é porque o fator determinante primeiro foi porque realmente eu consegui fazer com que as penitenciárias se transformassem em áreas de cumprimento de pena. Quem quiser visitar, vá lá. Nem catinga de penitenciária tem nas minhas. É diferente. Lá não tem. Não tem telefone, não tem arma, não tem visita íntima, não tem sigilo de advogado, nada. Aí sim você tem. Goiás, por exemplo, o advogado de um grande faccionado pediu para transferir da penitenciária de Goiás para a penitenciária de segurança máxima do governo federal. Está lá, primeiro fato que aconteceu em Goiás, está lá o pedido. Então nós temos que entender uma coisa dessa. Ou você tem o controle, ou você não quebra a coluna vertebral da facção. Ele tem toda a cobertura do Estado, ele está dentro, você é obrigado a protegê-lo, ele manda matar as pessoas que ele deseja, ele intimida os policiais penais, ele cada vez fica mais forte, porque ninguém pode atacá-lo. Ele está dando ordem de dentro de um órgão do Estado, protegido, ali dentro, e nessa hora ele intimida todo mundo. Então, o primeiro ponto é este. E me desculpe, mas eu gostaria de sugerir ao Derrite que este ponto não pode eu ficar dependente de decisão judicial. Me desculpe. Aí é toda a parte ambiental e de audiências. Nós não podemos, se for para abrir, para que não tenha ali uma capacidade da gente gravar e acompanhar todos aqueles que estão nos nossos presídios de segurança máxima, nós não vamos resolver o problema. Este é o ponto nevrálgico, é o ponto principal. Vai depender de uma decisão judicial. Amigo, você não vai conseguir fazer com que haja este controle, tá certo? Que você tem em relação a esses faccionados que lá estão. Então, aquela penitenciária, ela está submetida sobre um controle também de gravação ambiental e de conversas com audiências com o advogado. A parte que é da defesa, isso aí vocês, advogados, colocaram, eu concordo. A parte que é de defesa, essa parte prevalece em sigilo. Mas a maioria dos casos, tanto pelo GAER, como pela Polícia Federal, pela Polícia do Estado de Goiás, eram exatamente porta-vozes e que, infelizmente, eu tenho cobrado da OAB e não tive ainda até hoje, nenhuma carteira cassada. E veja bem, a minha família é toda de advogados. Então, este é um problema sério. Então, este é um fato, Derrite, que eu gostaria que tivesse em relação à sua peça, que é aquela presídia de segurança máxima, ela não precisa ter autorização judicial para ela ter um monitoramento ambiental, um monitoramento
da audiência do advogado e que a parte da defesa seja retirada. Ponto final. Se tirar isso do projeto, aí sim, você viu as matérias agora nos jornais todos, que tanto o do Comando Vermelho quanto o PCC continuam dando ordem na penitenciária de segurança máxima. Esse é o ponto, para mim, que é o ponto principal. Bom, eu vejo, ao mesmo tempo, aquilo que realmente foi um ponto que eu gostaria também de discutir com vocês. A audiência de custódia tem que ter uma vez. A reincidência vai para a cadeia. Não tem que ter duas. Chega, roubou, fica zombando da cara do policial. Então ele teve uma audiência. Ele foi lá, roubou um carro, roubou um celular, roubou um... fez uma audiência. A segunda, ele já vai direto para a cadeia, não precisa ter audiência mais. Ele já é reincidente. Agora, se você ficar todo dia levando esse pessoal, você desmoraliza a sua polícia. Ela perde a vontade de poder prender aquele cidadão, porque ele fica ironizando o policial. Eu acho que isso é algo que precisa de ter também uma audiência. Tudo bem, o resto já vai direto cumprir pena. Eu vejo que, em relação ao problema, que eu sei o que eu tenho enfrentado. Eu sou um governador aonde eu tenho lá um Falcon 50 que chegou voando, tá certo? Da Arábia Saudita. Eu prendi no meu primeiro ano de governo, está lá apodrecendo. Eu tenho um Citation 1 também, dos faccionados, tem um Citation 2, tem um King Air, tem Seneca, tem Baron, tá certo? A maior dificuldade nossa é esse espaço que você abriu aqui em relação a esse artigo 5º e parágrafo 6º, aonde você dá chance para o perdimento. Se eu sou proprietário rural, plantou maconha na minha fazenda, não interessa quem, ela é expropriada na hora. Eu pego todos esses aviões, eles contratam os maiores escritórios do Brasil e ficam lá toda vez. O que eu gasto de tempo com o meu procurador em vir audiências em Brasília, na Justiça Federal, para manter os aviões, vocês não podem imaginar. Tanto é que governador nenhum quer avião do narcotráfico. Porque é extremamente oneroso para o Estado ter que se defender todo dia para eles não tomarem o avião da gente. Então, isto é fundamental que a gente tenha expropriado. Ah, mas eu fiz um leasing. Ah, mas eu tenho um táxi aéreo. Essas malandragens são por demais conhecidas. Então, o cidadão sabe, nós estamos vivendo num país onde, hoje, o programa social mais importante para o país é exatamente um combate austero ao crime organizado e às facções do país. Essa é a prioridade número 1 do país. Não sou eu que estou falando, toda a pesquisa saiu hoje de novo, a Quest está aí. Ela é o dobro do segundo lugar. Então, gente, eu vejo que esse assunto aqui, ele vai. Outro ponto que eu acho relevante, isso aqui para mim em Goiás e para você em São Paulo, são as queimadas para desestabilizar os donos de usinas que incendeiam de forma criminosa. Esse crime é fiançável e, como tal, ele entra, faz lá o boletim dele e ele vai embora continuar queimando. Então, eu acho que, pelo menos, ele tinha que ter um período que tivesse que cumprir pena sem ele poder sair da cadeia, porque ele é criminoso. Ele provoca um incêndio criminoso para comprometer a renda daquela usina, a economia do meu estado, que hoje eu tenho várias usinas de cana em Goiás, sou o segundo lugar depois. Aqui, não vou disputar aqui, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, não tem problema, mas nós somos duramente penalizados com isso, não é não? Sim. Então acho que esse assunto me merece, mais do que nunca, caminhando, finalizando. Essa parte aí de queimada criminosa, eu acho que é um crime inafiançável até que ele cumpra o período. Depois ele sai. Mas se for para soltar, não resolve. A gente reincidente, você prende, daí a pouco você prende ele de novo. A facção vai lá e paga a fiança para ele, tranquilo, ele vai voltar. Então, eu quero agradecer muito, Marcelo, pela oportunidade aqui, dizer a todos vocês o seguinte, gente, é uma matéria que vocês precisam esgotar.
como vocês têm maioria, para esse tema, vocês têm 80% da população aplaudindo vocês. 80% da população batendo palma para vocês. É o sentimento da população. Aproveitem essa matéria agora. Faça aquilo que você... A gente, como governador, como comandante em chefe das forças policiais, a gente se sente inibido no momento em que o policial se sente desassistido, tá certo? De tantas prisões feitas sem resultado. Então, eu sinalizaria essas como sendo as principais sugestões que eu daria aí ao nosso relator, que conhece a fundo, está na frente de guerra. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que na PEC ele tirou o ponto mais grave que tinha da PEC, que era o artigo, se não me engano, 22 e 23, aonde ali sim as diretrizes gerais seriam feitas pelo ministro da Justiça e tiraria prerrogativa do governador. Lá em Goiás eu não uso câmara no meu policial. Não, eu tenho uma corregedoria firme, austera, mas eu não uso câmara no meu estado de Goiás. Então, são situações como essa que eu quero deixar claro aqui, parabenizar o Mendonça, pelo deputado Mendonça, pelo relatório que ele apresentou, excluir o único item que é constitucional, o resto tudo é lei ordinária. E ele realmente tirou aquilo que era da Constituição ali, que realmente poderia mudar. Muito obrigado e um abraço.